Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Luciano Gomes chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Bomba, pessoal, bomba que agitou o mundo dos transportes no dia de hoje. A EXM Partners abandona o barco e deixa a Suzantur falando sozinha. Eita, que isso aí vai dar pano pra manga, hein? A EXM Partners, que é a administradora judicial da massa falida da extinta Itapemirim, que sempre defendeu o contrato de arrendamento entre a Suzantur e a Justiça de São Paulo para a operação das linhas da antiga Itapemirim, pula fora e agora já defende o fim do contrato de arrendamento entre a empresa lá do ABC Paulista e a Justiça de São Paulo para a operação dessas linhas. Será o que aconteceu? Ah, mas não tenha dúvidas que tem dinheiro rolando aí debaixo dos panos. Isso aí, pessoal, com certeza. Até porque neste país ou qualquer parte do mundo, o que importa é dinheiro. Eu volto após a vinheta com a matéria completa para vocês. Solta aí. Gente, aproveitando aí que a matéria diz respeito à nova Itapemirim Suzantur, ainda está disponível as lembranças da nova Itapemirim, a camisa, os bonés e a caneca. E com uma novidade, agora temos a caneca Black, que é essa que está aparecendo na tela para vocês. Para adquirir a sua lembrancinha da nova Itapemirim, basta entrar em contato nesse WhatsApp para saber o preço dos produtos e o valor do frete para a sua cidade. Vamos então aqui à matéria do portal Diário do Transporte, porque ficou complicado, viu, gente? A administradora judicial defende que a Suzantur perca direitos previstos no arrendamento da Itapemirim, caso não apresente laudo de investimentos realizados. Bom, a EXM Partners pede que leilão de linhas, guichês e ônibus remanescentes seja logo marcado e reconhece que após passado o prazo do contrato de arrendamento, a empresa do ABC não pode ter mais vantagens na disputa. A administradora também se manifestou sobre sugestões da Águia Branca e Nossa Senhora da Penha, do grupo Comporte, sobre o Stalking Horse. Bom, a administradora judicial do processo de falência do grupo Itapemirim, a EXM Partners, atendeu determinação do juiz Marcelo Stabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, e protocolou as manifestações sobre os recursos e embargos apresentados pela transportadora turística Suzano Limitada, Suzantur, Viação Águia Branca e a empresa Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, a respeito do leilão de 125 linhas rodoviárias interestaduais, 39 guichês e 32 ônibus, a maior parte sucateada e de baixo valor, e de duas marcas Itapemirim, que constitui a chamada UPI Operação, Unidade de Produção Individual Operação. A manifestação foi protocolada na sexta-feira, dia 17 de janeiro deste ano, e é trazida de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. A EXM Partners pede que logo seja marcado a data do leilão e faz advertências contra a postura da Suzantur, que opera desde março de 2023.
por meio de arrendamento judicial, as linhas que eram de responsabilidade da Viação Itapemirim e Viação Caiçara. O Grupo Itapemirim teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo em 21 de setembro do ano de 2022. Na mesma decisão, foi autorizado o arrendamento das linhas por 2 anos à Suzantur, que até então só operava linhas de ônibus urbanos em cidades do ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo, como Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Bom, diferentemente de vezes anteriores, quando se alinhava com a Suzantur no processo em diversos pontos, a EXM Partners foi enfática e defendeu que a empresa do ABC Paulista perca direitos previstos no contrato de arrendamento, como preferência nos lances do leilão e desconto dos valores empregados para as operações arrendadas, caso não apresente os laudos que descrevam e comprovem os investimentos feitos até agora. A EXM Partners destacou que, apesar de ter sido intimada judicialmente para isso, ainda não obedeceu às determinações e não apresentou relação. Por isso, defendeu no processo a aplicação da chamada perempção. O termo gera mais de uma interpretação em processos judiciais, mas pode ser entendido de uma maneira mais ampla, numa espécie de penalidade à parte intimada, com perdas de direitos, quando por, no mínimo 3 vezes, essa parte não atendeu ou responde a uma determinação. No contexto do processo, não se relacionar os investimentos feitos conforme mais de determinação, a Suzantur deve perder as vantagens e direitos no leilão previstos no contrato de arrendamento. Os valores destes investimentos são fundamentais no leilão. Isso porque o contrato de arrendamento prevê 2 aspectos importantes que envolvem as quantias investidas pela Suzantur. A empresa do ABC Paulista tem direito de usar 50% dos valores investidos a serem debitados no lance e, caso perca o leilão, deve ter o que despendeu para as operações ressarcido. Logo, a informação destes valores ultrapassa o rito jurídico, mas é um dado estratégico para eventuais concorrentes que poderão se preparar quanto aos lances que já devem cobrir. Mesmo com essa postura mais dura, a EXM Partners é contra a petição da empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, concorrente da Suzantur, sobre eventual atraso do leilão para definir os valores dos bens que serão oferecidos. Entretanto, a administradora judicial dá razão à Penha, empresa de transporte do Grupo Comporte da família de Constantino de Oliveira, quando a companhia se queixa da postura da Suzantur em ainda não apresentar. Outro aspecto do processo é que não está esclarecida de forma definitiva a data do fim do arrendamento, que é de 2 anos. Por enquanto, está confirmado para o dia 27 de fevereiro deste ano. A decisão da falência foi em 21 de setembro de 2022 e foi assinada em 29 de setembro de 2022. O pedido de anuência das operações da Suzantur foi feita pela administradora judicial no processo de falência, a EXM Partners, junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres do Governo Federal, e que regula as linhas interestaduais. Foi feita em 5 de outubro de 2022, mas a ANTT só liberou as operações em 27 de fevereiro de 2023, e o primeiro ônibus só começou a rodar em 4 de março de 2023. A EXM Partners defende a data de 27 de fevereiro. A Suzantur diz que o arrendamento deve acabar quando o leilão tiver o vencedor definido e as concorrentes da Suzantur, como Grupo Comporte, Viação Águia Branca, dizem que os 2 anos
deveriam ser considerados a partir de setembro de 2022 e no máximo outubro de 2022, ou seja, já acabou segundo as concorrentes. O fato é que na sexta-feira, dia 17 de janeiro deste ano, a EXIM Partners concordou com a tese de que as operações da Suzan Tour não podem ser interrompidas mesmo com a indefinição do leilão, mas que a empresa deixe de ter os direitos previstos no contrato de arrendamento caso o leilão ocorra depois do fim de sua vigência, ou seja, depois de 27 de fevereiro de 2025. Na prática, defende a EXIM Partners a Suzan Tour perder o direito à indenização e ao desconto de 50% nos lances depois desta data. A EXIM Partners também se mostrou contra a tese que beneficiaria a Suzan Tour de que atrasar o leilão para fixação de preço mínimo das linhas, ônibus, marcas e guichês traria efeitos positivos à massa falida. Pelo contrário, para a administradora judicial, a prática denominada em termo jurídico Stalking House configuraria a uma preferência no leilão e uma vantajosidade que, em sua visão, a Suzan Tour não tem direito. De acordo com o site especializado em direito Jus Brasil e a advogada especialista Liana Variani ao Diário do Transporte, o termo Stalking House teve origem na justiça norte-americana sobre falência e a estratégia tem sido usada no Brasil em recuperações judiciais ou leilões. Nessa estratégia buscada, que podem ser uma empresa, investidor ou conjunto de investimentos, para estabelecer um lance mínimo na venda de seus ativos, de maneira a garantir um preço base para a futura venda, ou qual é normalmente realizada em leilão. Tal medida tem sido uma estratégia em leilões ou venda de unidades produtivas isoladas, UPI. No caso específico, a Suzan Tour, por meio de seus investimentos e operações, daria origem natural ao Stalking House. As linhas, guichês, ônibus e marcas formam a UPI. Mas, para a EXIM, a prática não seria vantajosa aos credores, uma vez que se deve mais posterga o leilão, já que as operações das linhas já estão prolongando e não se deve criar vantagem à Suzan Tour, mesmo com os investimentos realizados, que inviabilizaria ou desestimularia concorrentes no leilão. A EXIM Partners se manifestou também contra a posição da Águia Branca, outra concorrente de mercado da Itapemirim, e eventual participante no leilão, de que as linhas deveriam ser oferecidas em blocos regionais ou operacionais e não todas juntas. Então tá aí. A EXIM Partners está pulando fora do barco? Tem dinheiro aí debaixo desse angu de caroço? Gente, toda vez que tem esses imbróglios, pode saber que tem uma vantagem econômica por trás. Ninguém pula fora de um negócio assim, do nada, tá? Eu espero que a Suzan Tour apresente aí essa documentação, comprove os investimentos feitos nas linhas da Itapemirim-Caiçara, os investimentos feitos para voltar às operações da extinta Itapemirim, comprove aí a sua legalidade para participar do leilão com vantagens, mas teremos que aguardar as novidades que vão surgir antes do fim desse contrato de arrendamento marcado para o dia 27 deste mês de fevereiro. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!